História de um amor de lembranças. Olá, gente, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema e hoje eu estou trazendo mais um filme indicado ao Oscar de Melhor Filme 2020, O História de um Casamento. Eu já vou começar dizendo que lá no meu programa dos melhores filmes de 2019, eu coloquei História de um Casamento como o meu melhor filme do ano. É o tipo de filme que eu gosto muito, trata de uma questão humana, uma questão importante de ser debatida, que apesar de já ter sido quebrado o tabu já há alguns anos, a gente ainda tem que se discutir principalmente o olhar das reflexões que uma separação deriva. E aqui o filme ele aprofunda isso. Eu vou fazer uma comparação com um filme que foi desafiador nesse tema na década de 70, vencedor do Oscar de melhor filme, Kramer vs. Kramer, que aliás o diretor Noah Baumbach parece que tem um tom, né, de filme de anos 70 aqui no História de um Casamento, um pouco no design de produção, na fotografia. Mas o que eu quero mais relatar é que o Kramer vs. Kramer ele veio para quebrar essas barreiras. E o História de um Casamento veio para humanizar isso tudo. Veio para botar como a gente precisa refletir uma questão objetiva e como a gente precisa internalizar as subjetivas. Nisso eu gosto muito do filme. Ele trata o assunto de uma maneira, ao mesmo tempo, violenta psicologicamente, com um certo lirismo, numa ascensão horrenda, ao mesmo tempo doce. Enfim, é um belo filme, uma construção narrativa muito interessante. Eu não vou colocar nada abaixo da média, e o que eu colocaria na média, e isso eu vou me justificar depois, é o elenco coadjuvante, principalmente se tratando do grande Alan Alda, trazendo uma humanização ao advogado que vê casos de separação como um negócio, e o Ray Liotta, que vai fazer o advogado inescrupuloso que quer simplesmente ganhar o caso a qualquer custo. Eu também gosto muito da Julie Haggerty, que faz a mãe da personagem da Scarlett Johansson, como a Merritt Weaver, que faz a irmã dela. Elas dão um alívio cômico, às vezes um pouquinho forçado, mas que não me atingiu e acho que não feriu o filme nem um pouco. E o filho que faz o Henry, que é o personagem, que é o filho da Nicole e do Charlie, da Scarlett Johansson e do Adam Driver, o Adit Robertson. O menino tá incrível, é impressionante como as crianças de filmes com essa temática se elevam, né, se destacam, e realmente o menino tem aquela implicância de querer os dois juntos e que aos poucos vai entendendo que eles precisam viver separadamente e que ele vai ter os dois para sempre, e ele vai construindo esse entendimento, e a gente vê isso na atuação do jovem ator muito bem representado. Acima da média, eu vou começar com a Laura Dern, favorita para atriz coadjuvante, e talvez seja o prêmio do filme no Oscar. Eu gosto muito da Laura Dern, ela é boa atriz, eu acho que ela já teve até papéis melhores, mas aqui ela faz muito bem, ela cumpre o papel dessa advogada que sim, ela se vê e se entende como mulher na situação da Nicole, da Scarlett Johansson. Ao mesmo tempo ela consegue separar isso e pensar nos negócios. Então ela faz isso muito bem e é uma atriz que merece já há algum tempo. Eu também quero destacar o Noah Baumbach, que não só é o diretor, como o roteirista do filme, e nesse ponto eu tenho que destacar duas coisas. Primeiro, essa divisão que ele faz muito clara do filme. Ele vê a separação, primeiro, num lado objetivo, os trâmites burocráticos, a inserção dos advogados, como isso é feito de maneira até muito explicativa, né? Isso acontece. Os advogados explicam os processos, como isso vai acontecer. O personagem do Alan Alda, que é um pouco mais humanizado, mais experiente, fala pro Charlie, que é o Adam Driver, olha,
quase que um deixa pra lá, não vai dar certo isso, é melhor resolver de outro jeito. Na experiência de vai ser usurpado de alguma forma você falando pro personagem. Então é muito bem essa construção desse lado objetivo, desse lado mais não humanizado do processo de separação que foge, né, das pessoas que estão envolvidas. A gente percebe claramente que os personagens Charlie e Nicole não queriam chegar a esse ponto. Eles queriam apenas que a coisa fosse resolvida da forma mais rápida possível, principalmente a Nicole, que começa esse processo de justiça, mas eles não queriam que a coisa extrapolasse esse ponto. Isso é muito bem construído narrativamente. Agora, o que eu mais admiro do Baumbach nesse filme, a nível de roteiro, é o outro lado. É o lado. A gente tem o lado dos advogados e o lado que foca nos personagens principais, o casal em separação. E nisso ele tem construções que, ora, parte para um viés agressivo verbalmente, psicologicamente, a gente sente nos personagens como eles estão agoniados. Por outro lado, a doçura de um amor que eles tiveram, a tentativa de lembrar esse amor e que ele não morra no sentido de que eles lembrem que que eles tiveram algo em comum e principalmente ainda tem, que é o filho. E que isso possa ser uma ligação eterna entre os dois. Ou seja, aquilo que eles tiveram um dia possa os ligar para sempre, além do filho. Agora, claro que eu não posso terminar uma análise de história de um casamento sem falar de 3 pontos. Scarlett Johansson, na melhor atuação de sua carreira, a gente sente no olhar, no comportamento dela, que é muito mais oprimida do que opressora, em diversos motivos, mas ela faz isso com o jogo de corpo dela, com os olhares, com as feições. O Adam Driver, que faz o Charlie, é também, para mim, a melhor atuação de sua carreira. É que ele não entendia o porquê da separação. A personagem da Johansson, a gente já descobre no início do filme que ela quer se separar. Esse é um ponto final para ela. Mas para o personagem do Adam Driver, não. Ele tem que entender por que isso tudo está acontecendo. E é por isso talvez ele se destaque nesse aspecto que a gente vai percebendo o divórcio se imbuindo dentro dele. É bastante interessante até a culminância. Incrível. Eu quero destacar 3 cenas. O monólogo da Scarlett Johansson com a Laura Dern em cena, em que ela coloca tudo o que ela sente, né, como mulher, como um ser oprimido por aquela situação. A cena em que o Charlie canta no bar de Nova York, que é das cenas mais incríveis de construção de ator que eu vi dos últimos tempos com o Adam Driver. E a terceira cena que eu queria relatar é uma cena que já está sendo marcada na história do cinema, a cena do confronto entre os dois, em que os dois de fato se veem como um casal separados e eles colocam na mesa, eles se entregam um para o outro nas motivações que os fazem separados. Então isso é incrível, a cena é incrível e os dois estão perfeitos, justificando a minha colocação de o elenco coadjuvante ser na média, porque o foco do filme eram nesses dois personagens, e aí palmas absurdas para Johansson e Driver. E o Baumbach, diretor, ele não tem nenhuma inovação aqui cinematográfica, mas ele pega a câmera e favorece a essas atuações. Ele olha para o filme dele e ele percebe que esse é um filme para brilhar os atores. E ele usa a câmera para favorecer a essas atuações. Esse é um pensamento do diretor que favorece a um texto até um pouco teatralizado, a saber que seus atores estarão eternizados no movimento de câmera que ele faz. É realmente incrível. Além de uma bela trilha sonora
do Randy Newman, que eu sou fã, e de algumas simbologias muito legais que o Baumbach cria, como ela um ser de Los Angeles, mais da TV, de seriados, e ele um ser de Nova York, mais cult alternativo. É bastante interessante, a criação fica muito bem elaborada. História de um Casamento não vai vencer o Oscar de melhor filme, mas merece a nossa admiração em tempos de filmes mais técnicos, mesmo que humanizados, a gente refletir como o amor pode ser para sempre, com o início e o final do filme, em que eles colocam as razões por terem se apaixonado. Se a gente se lembrar disso o tempo todo, em qualquer relação, a gente pode ter afetos bem melhores. Só para colocar que História de um Casamento tem 6 indicações ao Oscar: melhor roteiro com Noah Baumbach, melhor trilha sonora com Randy Newman, melhor atriz coadjuvante com a Laura Dern, melhor atriz para Scarlett Johansson, melhor ator para Adam Driver e, claro, melhor filme. Eu sou Fábio Guimarães e a gente se vê no cinema.